Muito se fala sobre a taxa Selic subiu, a taxa Selic baixou, mas o que que isso significa afinal? E o que que isso muda na sua vida? Oi, pessoal, eu sou a Maiara e eu estudo o mercado financeiro desde 2015. E hoje eu trouxe esse vídeo aqui para vocês para a gente falar um pouquinho sobre a taxa Selic. Muita gente acha que a taxa Selic é importante apenas para quem faz investimentos, para quem está sempre, investindo, mas a verdade é que a taxa Selic, ela impacta a vida de todos nós brasileiros. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês quais são esses impactos que a gente sente no nosso dia a dia e quais são as vantagens e desvantagens que nós temos por estarmos atentos a essa taxa. O que é taxa Selic? Resumidamente, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. E o que são os juros? Os juros são o preço do dinheiro no tempo. Se tem muito dinheiro sobrando, o dinheiro fica barato, por isso os juros são baixos. Agora, se tem pouco dinheiro disponível, o valor desse dinheiro sobe e por isso os juros também ficam mais altos. Igual qualquer coisa, é oferta e demanda. Então, simplificando, imagine que tem um controle remoto bem no meio do Brasil. E esse controle remoto se chama Selic e ele tem dois botões. E o que que esses botões fazem? Esses botões vão controlar quanto que o dinheiro do Brasil inteiro vale. Então, se alguém apertar o primeiro botão, o dinheiro do Brasil inteiro vai valer 1% a mais. E se você apertar o segundo botão, o dinheiro do Brasil inteiro vai valer 1% a menos. Então, a taxa Selic é uma porcentagem que pode subir ou baixar. E isso influencia o quanto o dinheiro circula e os preços também oscilam na economia. Por exemplo, em 2006, você não conseguia comprar muito mais coisa do que você consegue comprar hoje? Por quê que a gente não consegue mais comprar a mesma coisa? Porque a inflação subiu muito, né? Então, com o passar do tempo, nesses 20 anos, a inflação subiu, os preços aumentaram e o poder de compra diminuiu. E a taxa Selic, ela vem para justamente tentar controlar a inflação do Brasil. Vamos voltar para o controle remoto mágico. Quem que aperta esses botões? Quem decide a taxa Selic? Todos nós precisamos de dinheiro, não é? Eu preciso, você precisa, os bancos precisam, as empresas precisam, todos nós precisamos de dinheiro. Mas quem que fornece esse dinheiro para a gente? Quem fornece o dinheiro, no fundo, são os bancos. Mas quem que controla quanto que os bancos podem fornecer para a gente? Quem faz esse controle é o Banco Central. Então, o Banco Central, ele não vai emprestar dinheiro para mim ou para você diretamente. O Banco Central, ele vai apenas controlar a quantidade de dinheiro que os bancos como o Santander, Itaú, Nubank, Bradesco vão ter disponíveis para circular na economia. E quem decide a taxa Selic é exatamente ele, o Banco Central. Existe um comitê do Banco Central que se reúne 8 vezes por ano, ou seja, a cada 45 dias. E nessas reuniões, o comitê decide se ele vai aumentar, reduzir ou manter a taxa Selic. Esse comitê é formado por 8 pessoas, o presidente do Banco Central e mais 7 diretores. Então é esse comitê que aperta os botões do nosso controle remoto mágico, ele que vai decidir se o real vai ter mais ou menos valor. Então vamos supor que o comitê se reuniu e decidiu que a taxa Selic vai aumentar 1%. Então, no mesmo dia após a reunião, já é publicado um comunicado anunciando essa mudança. E uma semana depois, também é publicado a ata da reunião, onde é explicado com mais detalhes, eles explicam todo o raciocínio do comitê. E todos esses comunicados podem ser encontrados no Banco Central, ele é público e também acaba saindo na mídia na mesma hora. E depois que é publicado esse comunicado, o que que acontece na prática? Calma, que até o final do vídeo nós vamos falar sobre isso. Mas antes, vamos falar sobre qual que é o objetivo deles em ficarem aumentando e diminuindo essa taxa. O objetivo da taxa Selic. A taxa Selic ela vai subir ou descer para controlar a inflação.
A inflação é quando os preços das coisas sobem muito. Então, se antes você comprava um pão por R$ 1 e hoje você só consegue comprar um pão por R$ 2, o que aconteceu ali foi a inflação. Então, a Selic, ela é a principal ferramenta do Banco Central para tentar controlar a inflação. Ela vai ajustar a economia para que os preços não subam rapidamente e nem fiquem estagnados. Se os preços não sobem, você pode pensar: ótimo, então meu dinheiro continua valendo mais. E se os preços ficam estagnados por muito tempo, isso infelizmente pode significar que a economia está parada. Então as empresas podem vender menos, ter menos produção, ter menos empregos disponíveis e também os salários podem não subir. Então a Selic, ela não vai querer só frear a inflação, ela está preocupada com o crescimento econômico saudável do país. Por isso, ela ajusta para que os preços subam devagar, de forma controlada, indicando que a economia está ativa, mas sem inflação alta. Por que a Selic sobe? Sabe quando você vê que os preços das coisas que você vê por aí está subindo muito rápido? Quando isso acontece, o Banco Central está de olho e ele tende a subir a taxa Selic para tentar controlar essa inflação. Então, quando o Banco Central aumenta a taxa Selic, nós podemos dizer que, na prática, isso significa que o Banco Central está tirando a quantidade de dinheiro disponível no sistema bancário. Então, os bancos como Santander, Itaú, Bradesco, eles vão ter menos dinheiro disponível para emprestar para os seus clientes. Então, se os bancos têm menos dinheiro para emprestar, o dinheiro é mais raro, certo? E tudo que é mais raro, ele vale mais, custa mais caro. Por exemplo, se você tem um gibi normal na sua casa e você vai querer vender ele, ele vai valer o preço de um gibi normal. Mas se você tem um gibi raro, uma edição que foi limitada, que é aquele gibi assim de colecionador, e você for tentar vender ele, só pelo fato de ele ser raro, muito difícil de encontrar, você vai poder cobrar muito mais nesse gibi e as pessoas vão pagar mais caro por ele. Com o dinheiro, as coisas funcionam da mesma forma. Se o banco tem menos dinheiro para circular, esse dinheiro vale mais. Por isso, ele vai cobrar mais juros para te emprestar esse dinheiro. Afinal, se agora você quer pegar emprestado um dinheiro que tem mais valor, é justo que você pague mais caro por esse empréstimo. E quais são as consequências disso? Fala a verdade, se você está vendo que o banco está cobrando mais juros, que quando você vai comprar uma televisão e você quer parcelar essa televisão, você vê que as faturas estão muito altas, que os juros estão muito altos, você não vai pensar duas vezes antes de comprar as coisas? Então, a consequência de quando a taxa Selic sobe, os juros dos bancos sobem, a tendência é a gente comprar menos. E se a gente compra menos, as empresas, as lojas vão vender menos também. E se as lojas não estão vendendo, elas não vão ficar subindo o preço das coisas, né? Porque senão aí que ninguém vai comprar mesmo. Então, quando a taxa Selic sobe, os preços das coisas tendem a subir bem mais devagar. Mas, por outro lado, quando a taxa Selic sobe, fica mais interessante você investir o seu dinheiro. Porque quando você está investindo dinheiro, você está emprestando o seu dinheiro. Então, se você está emprestando algo que tem mais valor agora, é justo que você receba mais por esse empréstimo. Por que a Selic baixa? Agora vamos imaginar o cenário contrário. Imagina um mercado bem calmo, ninguém está gastando nada, os preços também sempre continuam sempre a mesma coisa, tá tudo uma calmaria só. Lembra da época da pandemia que ninguém estava comprando muita coisa? Em situações em que a economia está mais calma, o Banco Central pode decidir baixar a taxa Selic. Então é como se o Banco Central colocasse mais dinheiro no sistema bancário. E aí o raciocínio é o oposto. Se os bancos têm mais dinheiro sobrando para emprestar, o dinheiro ele é menos raro. Se é menos raro, ele tem menos valor, por isso é mais barato pegar dinheiro emprestado nessa situação. Os bancos vão até competir para emprestar o dinheiro para o povo. Vão falar: pega aqui comigo que está mais barato, meu empréstimo está mais em conta. Isso vai estimular a população a consumir mais, porque os juros vão estar mais baratos. Então, se
Os juros estão mais baratos, os produtos estão mais baratos, as pessoas tendem a comprar mais. Dessa forma, a economia volta a andar e é natural que os preços das coisas subam um pouquinho também, porque quanto mais gente vai querer comprar o produto, mais as lojas acabam subindo também um pouquinho o preço do produto, mas nada que vai causar também uma grande inflação, é só um pouquinho para a economia realmente conseguir circular melhor. E olhando para os investimentos nesse cenário, os investimentos que são atrelados à Selic, como por exemplo Tesouro Selic, CDB, etc., tendem a ficar menos vantajosos nesse cenário. Isso porque, se o seu dinheiro está valendo menos, vão te pagar menos por esse empréstimo. Então, pessoal, mesmo que você nunca tenha investido nada na sua vida, a taxa Selic te afeta também. E a taxa Selic, ela não existe para te ajudar e nem para te atrapalhar. Ela serve para tentar equilibrar a economia. E só de você entender como que ela funciona, entender como que ela está agindo no mercado, já vai ajudar bastante você a tomar melhores decisões na sua vida. Então, quando a Selic sobe, pegar dinheiro emprestado fica mais caro. Porém, quando você investe esse dinheiro, ou seja, quando você empresta dinheiro, você vai ter mais vantagens com isso. Agora, quando a Selic baixa, pegar dinheiro emprestado pode ser mais vantajoso, mas investir em renda fixa vai render menos. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor a nossa economia, já se inscreve aqui no canal para receber sempre dicas sobre finanças e como cuidar melhor do seu dinheiro. Um abraço e até o próximo vídeo.